Fala, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aqui para estar liberando mais uma palavra sobre a sua vida. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te edificar muito. Então, já curte aí, envia para uma pessoa que eu tenho certeza que Deus já vai colocar na sua mente, porque nós vamos falar sobre viver pela eternidade. Vamos nessa. Gente, nós como cristãos, nós fomos chamados para viver por algo maior. Você como cristão, você foi chamado para viver não pelas coisas dessa terra, mas pelas coisas do céu. Não pelas coisas terrenas, mas pelas coisas que são eternas. Tanto é que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. A Bíblia vai falar que nós somos chamados peregrinos. Na verdade, nós somos passageiros por essa terra. E nós devemos viver a nossa vida não baseada nessa terra, mas baseada na eternidade. O que eu vejo nos nossos dias atuais, que muitas vezes nós estamos vivendo um cristianismo que a visão desse cristianismo é para que nós venhamos nos beneficiar, ter as bênçãos terrenas de Deus, ter um carro melhor, então de repente uma casa melhor, ou ter uma bela família, ou então ter uma condição financeira muito boa. E não que tenha algo de errado em relação a isso, mas quando nós vivemos com as intenções nessas coisas, com as motivações nessas coisas, nós estamos vivendo de uma maneira errada, pois as nossas motivações devem ser eternas. Tanto é que em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 19, Paulo ele vai falar: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Ele está falando, se é para somente essa vida que vivemos, se nós esperamos somente dessa vida, nós somos os mais dignos de compaixão, nós somos os mais dignos de lástima, que Paulo ele fala. Ou seja, ele está falando, que dó de você que vive apenas por essa vida. E de fato, meu irmão, nós não podemos viver apenas por essa vida, mas nós devemos viver pelas coisas da eternidade, por aquilo que o céu deseja que venhamos viver. Eu não sei se você já teve uma experiência de viajar de avião. Eu viajei de avião até o momento pelo menos uma vez só. E a experiência é incrível, porque você entra no avião e você está no solo, você está no chão e tudo é grande, o aeroporto é grande, os prédios são grandes, você vê carros nitidamente, só que quando o avião começa a subir, você começa a ter uma experiência de afastamento da terra e aquilo que era grande, aquilo que era enorme na verdade, se torna muito pequeno, ao ponto daquelas coisas sumirem quando você atravessa as nuvens e você só começa a ver nuvem. E eu fiquei pensando e refletindo sobre isso, e eu acredito que quando nós nos encontrarmos com o Senhor na eternidade, eu acredito que o sentimento vai ser 1000 vezes esse sentimento que a gente tem quando voa no avião. Muitas vezes nós vivemos por grandes conquistas que os homens consideram grandes nessa terra. De repente você pode ser um empresário e você deseja que a sua empresa seja enorme, uma multinacional, ou então você deseja pegar o último carro do ano, aquele confortável, então você deseja ter uma condição financeira que o seu status social de fato vai mudar, e não tem nada de errado quanto a isso, mas quando nós vivemos em prol disso, quando chegarmos naquela eternidade, quando pegarmos o voo da eternidade e nós nos deslocarmos dessa terra, nós iremos olhar para trás e vamos ver o quão pequeno aquilo era. Nós vamos ver o quão raso e o quão passageiro aquilo era. Quando a gente olha num avião, a gente vê que pode ser o maior arranha-céu possível. Aquilo ali a gente consegue esconder com o nosso dedo lá no alto. E quando nós nos encontrarmos com o Senhor na eternidade, tudo aquilo que era tão grande, seja as grandes construções, seja as empresas multibilionárias, quando nós chegarmos na eternidade, nós iremos ver que aquilo ali, na verdade, era tão pequeno comparado às coisas eternas. Mas o que de fato são coisas eternas? Você pode estar pensando, tá bom, Mateus, eu não devo ver apenas para conquistas dessa terra, então eu devo ver para o quê? Você deve viver para agradar a Deus e para ser
uma bênção na vida de pessoas. O maior patrimônio de Deus não é prédio, o maior patrimônio de Deus não é nenhum tipo de bem material. O maior patrimônio de Deus são pessoas. Na verdade, todo tipo de pessoa vale o sangue de Cristo. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas o que Deus ele confiou a nós foi o sangue do Filho dele, o sangue de Jesus Cristo. E não há nada mais valioso do que o sangue de Jesus Cristo. E ele pega o sangue dele, ele confia a nós, se entregando por nós. Então, o que devemos trabalhar, para o que devemos planejar, para o que devemos nos dedicar, de forma majoritária, deve ser relacionado com pessoas, deve estar relacionado em ganhar vidas para Jesus, em evangelizar pessoas, em discipular pessoas, em expandir o reino de Deus. Porque em 1 Coríntios, no capítulo 15, a gente leu no versículo 19, agora eu quero ler com vocês o versículo 58. Paulo ele vai falar assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Meu irmão, você pode fazer o que for para Deus, mas tenha uma certeza: esse trabalho que você está fazendo para o Senhor, seja gastar tempo com uma vida, seja se dedicar em salvar a sua família, em salvar as pessoas que estão ao seu lado por meio do Evangelho, esse trabalho não está sendo inútil. Seja servir a casa de Deus, seja servir a igreja do Senhor, o seu trabalho não é em vão, vai ser recompensado. E posso dizer uma coisa: a recompensa será eterna. Meus irmãos, o problema de nós vivermos só pelas nossas necessidades, só pelas nossas ambições terrenas, é muito perigoso, porque quando a gente olha para a parábola do semeador, a gente vai ver que Jesus ele conta a parábola que havia um semeador que saiu a semear e ele jogou sementes, só que em solos diferentes. E foram 4 tipos de solo. Primeiro foi a semente que caiu na beira do caminho. A outra semente caiu no meio das pedras e por conta de não haver profundidade, Jesus explica que a semente ela morre porque não havia profundidade. O outro solo é o solo espinhoso, que por conta de a semente ser sufocada, ela também não consegue crescer. E a semente que cai no 4º solo é o solo frutífero, o solo que produz 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, ou seja, o solo que recebe aquela semente que frutifica. Nós devemos ser esse solo. Mas eu quero observar com você que o solo espinhoso, Jesus ele vai falar que é comparado às fascinações desse mundo, às seduções desse mundo, que concorrem com a palavra de Deus, tornando a palavra de Deus infrutífera na nossa vida. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. As ambições desse mundo não precisam vencer a Deus na sua vida. Para a palavra de Deus se tornar ineficaz, as ambições desse mundo precisam apenas concorrer com as coisas de Deus na sua vida. Se as coisas desse mundo concorrem com as coisas de Deus na sua vida, isso já é o suficiente para que o Evangelho se torne infrutífero na sua vida, na sua família. Então o que eu quero te dizer é muito sério, você não tem que servir ao Senhor apenas para ser recompensado, apesar disso ser uma verdade, que você será recompensado eternamente, mas você deve servir ao Senhor para permanecer, para que a palavra venha frutificar na sua vida. Você deve escolher uma coisa: eu não vou deixar as coisas desse mundo concorrerem com a palavra, concorrerem com o Evangelho na minha vida. Eu posso ter uma boa casa, eu posso ter um bom carro, eu posso ter uma boa família, eu posso ter uma condição financeira muito boa, mas isso, comparado a Cristo, comparado ao Evangelho e ao seu reino, não são nada. Meu irmão, eu espero que essa palavra venha ter te abençoado, eu espero que você venha ter sido altamente edificado. Eu peço para que você venha compartilhar essa mensagem, eu peço para que você venha curtir, comenta aí um tema que você deseja ouvir, mas o que eu quero te incentivar com esse vídeo, é que você venha viver por algo eterno, que você venha viver pela eternidade e não por aquilo que é passageiro. Fica com Deus, meus irmãos, fique na paz.